Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada e hoje eu vou ser direto, cara. Esse vídeo não vai ser uma crítica, esse filme vai ser uma indicação desse filme maravilhoso que é 13 Vidas ou Resgate, filme original da Amazon Prime Video. E por que você tem que assistir esse filme? Porque assim, normalmente a gente se decepciona com a humanidade, né? A gente vê os seres humanos fazendo coisas, certas atrocidades, né? Contra o meio ambiente, contra a própria vida humana. E isso desanima a gente, né? A gente fala, pô, é fogo, cara, os seres humanos sabem fazer muita merda. Mas aí a gente vê esse filme onde nós temos 5.000 pessoas se voluntariando pra poder salvar a vida de outras 3 e quando você termina o filme te dá aquele sentimento de que, cara, razões pra acreditar, tá ligado? O filme te dá razões pra acreditar ainda na humanidade. Assim, tem muito filme que faz isso, né? E esse é um dos mais recentes e eu acho que você, que é assinante da Amazon Prime Video, deve assistir esse filme porque ele é muito bom. Bom, o filme trata do resgate dos 13 meninos tailandeses que ficaram presos numa caverna que ficou inundada, né? É um time de futebol junto com o seu técnico, né? Que foram se aventurar na caverna e começou uma chuva absurda, inundou a caverna e os garotos ficaram presos lá. E o filme vai se focar nos esforços, nos resgates, de resgate dessas crianças e desse treinador. O filme é dirigido pelo Ron Howard, que é um diretor que tem uma certa experiência em filmes de situações extremas, né? Ele dirigiu, por exemplo, Cortina de Fogo, dirigiu Apollo 13. Houston, we have a problem. Recentemente dirigiu No Coração do Mar. Hold on! Que são filmes que lidam exatamente com isso, e ele faz isso muito bem nesses 3 filmes. Aqui não é diferente, cara. O Ron Howard, ele sabe muito bem criar situações extremas, difíceis de conduzir. E eu fico aqui realmente curioso pra saber, pra ver o making of desse filme, porque deve ter sido um pesadelo filmar esse filme, porque além de serem os espaços muito pequenos, e eu recomendo pra vocês que vocês assistam também um documentário O Resgate, esse disponível na Disney Plus, que é um documentário contando toda a história, né, com as pessoas reais envolvidas no resgate dos meninos e do treinador. Se você vê o documentário antes e vê o filme depois, tu fica ainda mais impressionado, porque com o achievement, né, o técnico que os caras conseguiram nesse filme, porque é impressionante, é extremamente realista, extremamente claustrofóbico. O Ron Howard sabe muito bem como utilizar a sua câmera para criar essa tensão. Uma coisa que eu fico com pena é de não ter visto esse filme no cinema, porque realmente eu acho que o sentimento ia ser muito, muito amplificado numa tela imensa do cinema, sabe? Mas nós estamos nesse momento aí que os streamings estão tentando aí concorrer com o cinema, mas de fato esse filme era um daqueles que mereciam a tela grande. E uma das grandes virtudes do filme é não concentrar, claro que a maior parte do filme ele vai concentrar nos mergulhadores vivido pelo Viggo Mortensen e pelo Colin Farrell e posteriormente Joel Edgerton, respectivamente o Rick, o John e o Harry. É claro que como é um filme hollywoodiano, eles vão focar nesses caras como sendo heróis. E de fato, eles são heróis. Não tô dizendo que eles não são, pelo amor de Deus. O que eles fazem é algo incrível. Mas uma grande virtude no filme também é não ficar focado apenas nele. Muito do que foi feito, do que foi conseguido, do que foi conquistado no resgate dessas crianças deve-se também aos esforços das autoridades tailandesas. Se você vê o resgate, né, o documentário, você vai entender isso, bem como de populares, de pessoas que moram ali na região, conhecem a região. Inclusive tem um momento muito emocionante no filme onde toda uma população que mora ali perto sacrifica, sabe? Se sacrifica os seus bens materiais, né? Eles são produtores agrícolas ali naquela região e a região deles, onde eles moram, a plantação deles precisa ser inundada para poder tirar a água, drenar a água de onde os meninos estão, e eles aceitam, assim. É um sacrifício não só dessas pessoas, mas também até de vidas que morreram no resgate, assim. Eu acho que é uma grande virtude do filme você não focar apenas nesses caras, assim, nos ocidentais, né, mas também toda aquela população. Eu me compadeci, inclusive, com o governador, né, que a figura nesse filme, tem a figura do governador ali daquela província, né, que estava sendo ali pressionado pelo ministro, que eu imagino, não entendo de política tailandesa, mas deve ser a autoridade no nível de um presidente, por exemplo. E eu acabei me compadecendo um pouco com ele também, porque ele estava vivendo pressionado, mas ele
Dava pra ver o esforço genuíno dele numa situação totalmente extrema. Os Navy SEALs tailandeses também, que trabalharam bastante pra poder... Então, assim, todas as escolhas do Ron Howard em incluir também esse pessoal teve um papel mega importante nesse resgate, foi mega acertado. Outra excelente sacada, tanto do Ron Howard quanto dos roteiristas do filme, é de não apelar pro melodrama. A situação já é dramática por natureza. Imagina você sendo pai, tendo um filho preso numa caverna em situações inimagináveis, né? E os garotos ficaram lá por mais de 2 semanas. Algo absurdo. Os meninos também são verdadeiros heróis, né? Por ter resistido tanto tempo naquelas situações. Então, assim, é um filme cheio de acertos, cara. É um filme cheio de acertos. Tecnicamente, o filme é incrível. E como eu falei, eu quero ver um making-off de como foi feito esse filme, porque eu tento imaginar a dificuldade que teria sido gravar aquelas cenas debaixo d'água, né? Eu sei que o Ron Howard, como eu falei, ele tem experiências em filmes de situações extremas, mas isso aqui, o que a gente vê nesse filme é um negócio absurdo. E não só na direção dele, no uso de efeitos visuais. Por isso eu quero saber se teve tela verde aqui, será que foi prático essas coisas aqui? Porque é incrível, cara, é realmente muito incrível. Inclusive, os efeitos sonoros também são absolutamente tenebrosos, isso no bom sentido. Porque quando os caras estão mergulhando, né, e tu ouve os tanques batendo nas rochas, é um som assustador, porque, sei lá, vai que aquelas pedras rasgam aquele cilindro de oxigênio e começa a escapar oxigênio pra todo quanto é canto. É um grande feito. Esse filme é um grande feito em vários sentidos. Tanto em atuação, aqui o Viggo Mortensen faz o Rick, que é um sujeito mais pragmático, né? Um sujeito mais isolado, né? E tu vê que ele é um cara mais hesitante, mas ainda assim, ele é um cara totalmente voltado a ajudar as crianças. Temos o Harry vivido, como eu falei, pelo Joel Edgerton, que é um médico, que é o cara que... não quero dar... Não é que não tem spoiler, o filme já aconteceu, é uma história conhecida no mundo inteiro, mas, assim, a solução encontrada por eles é muito geniosa, muito, muito genial. Apesar de louca, como é próprio falado no filme. Então não vou falar, mas o Joel Edgerton é um ator que eu gosto muito, que é um cara que eu acho que é até pouco valorizado em Hollywood, que inclusive tem filmes bons com ele dirigindo, né? E aqui ele também faz esse personagem, o Harry, que é esse médico, também é um mergulhador, que executa o plano pra poder tirar os garotos lá dessa situação terrível. E o Colin Farrell, cara, outro ator, que vira e mexe fala mal dele. Eu sempre gostei do Colin Farrell, e aqui ele é um mergulhador também, o protagonista, de certa forma, do filme, que é um cara mais coração, mais família, né? É legal, inclusive, ter uma cena já pro final do filme, ali no início do 3º ato, né? Porque, inclusive, o resgate dura 1 hora, assim, no final. A última hora de projeção é totalmente um resgate, né? E ele tem um momento que, é que ele meio que não acredita, dá pra ver que ele não tá acreditando no que eles estão fazendo, e ele segura o choro. Então, normalmente um ator fraco iria, sabe, se descambar no choro pra apelar pelo melodrama. Ele não, ele vai por um outro caminho, até porque ele tem que se manter forte. Então eu acho que o Colin Farrell é um excelente ator e que manda muito bem aqui no filme também. As crianças, que são os meninos que ficaram presos, e o treinador, inclusive o treinador, coitado, dá muita pena dele por ele ser um cara que ele se responsabiliza pelas crianças, né? Ele foi com as crianças até lá para proteger as crianças, mas por que ele ia imaginar que ia cair uma chuva absurda e aquilo tudo, e aquela água toda ia subir e eles iam ficar presos ali por dias? Então tu se compadece também do treinador, que também é um grande de um herói, que, sabe, tava ali com as crianças, dando força pra elas, ensinando a meditar, uma cena até bem bonita que tem, que ensina as crianças a meditar. As crianças estão com fome, as crianças estão numa situação difícil, elas não precisam se alimentar, e, cara, ele manda muito bem também. Então, assim, é um filme excepcional, dos melhores filmes que eu vi esse ano. Eu recomendo muitíssimo que você assista 13 Vidas, O Resgate. Também recomendo que você assista o documentário que tá na Disney Plus. Cara, escolhe aí, fica à vontade. Assiste o documentário primeiro, o filme depois, filme de ficção primeiro, documentário depois. Fica à vontade, que os dois são excelentes, maravilhosos mesmo. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E espero ver vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar também os comentários se você curtiu esse filme, se você curtiu esse vídeo, se você tem sugestões aqui, fica à vontade, esse espaço é todo seu. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.